Meus queridos e amados do Senhor, quero cumprimentá-los na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais estamos aqui reunidos para a nossa série de ministrações nas cartas paulinas, cartas do apóstolo São Paulo e o grande apóstolo dos bandeirantes, apóstolo dos gentios, este homem que nos deixou um grande, inestimável, inigualável legado, o apóstolo São Paulo. E nós estamos aqui debruçados ao longo de algumas semanas abordando exatamente as cartas do apóstolo São Paulo. Tenho por hábito dizer que nós não estamos de forma pormenorizada, nem nos atrevendo a termos um cunho estritamente teológico, mas dentro de uma visão panorâmica estamos fazendo uma abordagem dentro das cartas paulinas, tentando depreender algumas lições que nos são muito importantes para o nosso elevo espiritual, considerando o que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O apóstolo São Paulo também exortando ao jovem pastor Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós estamos aqui para darmos a nossa parcela de contribuição, no sentido de que possamos estar aprimorando o nosso conhecimento. É uma troca de informação, eu aprendo daqui, você aprende aí do outro lado, e juntos nós vamos compartilhando a bendita, inerrante, infalível palavra do Senhor. Estamos hoje na carta do apóstolo São Paulo à igreja aos Colossenses, igreja lá em Colossos. Carta essa que foi escrita por volta do ano 63 aproximadamente. Mas eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia comigo, por gentileza. E nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, diz-nos assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça, paz a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar com você, nesta oportunidade, alguns detalhes sobre esta carta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que essa igreja, a igreja lá em Colossos, não foi fundada por Paulo. De tudo que nós podemos depreender, analisando cuidadosamente o texto sagrado e analisando alguns comentários, alguns exegetas bíblicos, todos eles concomitantemente concordam com isso, que Paulo, mesmo tendo passado ali pela Frígia, em algumas das suas viagens missionárias, porque Colossos ficava exatamente naquela região, Paulo, ele não fundou aquela igreja. Todos são unânimes em dizer que aquela igreja foi fundada pelo ministro, o Epáfras. Ele fundou essa igreja, Deus usou ele de forma tremenda, era cooperador de Paulo, Paulo tinha por ele um apreço, um carinho muito grande, era um homem também muito resignado e comprometido na disseminação e propagação da palavra do Senhor. Era um fiel cooperador no ministério do apóstolo São Paulo. Queridos, eu gostaria também de considerar com você sobre a cidade de Colossos. Cidade de Colossos, ela fica nas margens da Frígia. Ela fica na região, na região da Frígia, hoje, que é a Anatólia, mais ao sul da Turquia. É uma importante rota comercial entre Éfeso e o Oriente. A região passou a ter menos importância já na época de Paulo, com o surgimento de Laodiceia por volta do ano 60 depois de Cristo, e sofreu também um grande terremoto que quase ficou banida por completo. Fica ali na região da Frígia. Então, a cidade de Colossos, ela não tinha uma grande expressividade quanto a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso e algumas outras cidades gregas. Era uma cidade que, naquela época ela tinha mais ou menos uns 100 mil habitantes. Porém, com o surgimento de Laodiceia, houve uma migração, a cidade começou a diminuir
e foi diminuindo gradativamente, e de tal forma que após um grande terremoto que ocasionou naquele lugar, a cidade foi quase que totalmente devastada, totalmente dissolada, os escombros totalmente. Não tinha uma grande expressividade, porém, havia uma igreja naquele lugar. Havia uma igreja e Paulo, ele gastou um pouco do seu tempo exatamente para de alguma forma, cooperar com os irmãos ali em Colossos. Eu gostaria também de pontuar com vocês que havia uma particularidade muito grande naquela cidade, que era a adoração à deusa Cibele. A deusa Cibele, por mais que nós não vemos tantos comentários, mas quando nós vamos analisarmos o fundo histórico e a região de Colossos e a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos entender que havia todo o endeusamento, havia uma prática de adoração, rendição e oblações à deusa Cibele, que, diga-se de passagem, ela era veneradíssima, muito mais do que a deusa Diana dos Efésios. Até porque a deusa Cibele, ela era mãe de todos os deuses, de todas as deusas. Ela era mãe de Júpiter, e Júpiter era um dos mais venerados daquela época. Então, havia uma adoração muito grande para com aquela deusa. Nós vamos perceber que os desafios do apóstolo São Paulo quase sempre eram os mesmos, travados exatamente desse âmbito da idolatria, do sincretismo, porque havia todo um sincretismo religioso naquele lugar. Havia, na verdade, essa adoração. Para eles, Cibele, na verdade, ela era a mãe de todos. Era a mãe da natureza, era a mãe de toda a criação, era a mãe de todo ser vivente, isso dentro da mitologia grega, que até então, naquela época, havia uma prevalecência muito grande. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, e ela é enviada pelo mesmo emissário que levou a carta a Éfeso, Tíquico, o seu fiel companheiro e amigo, esse cooperador do apóstolo São Paulo, nós vamos observar que havia toda essa dinâmica de adoração aos deuses pagãos. E Paulo, ele escreve ao tomar conhecimento que exatamente os colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, e quando Paulo escreveu essa carta, vale salientar que Paulo ainda estava preso em Roma. Vocês vão se recordar que nós já comentamos aqui nas cartas passadas, Paulo estava preso. E durante os 2 anos que Paulo ficou preso em Roma, ele teve a oportunidade de evangelizar praticamente 16 mil soldados que faziam parte da guarda pretoriana, que eram os guardas de elite do imperador. Paulo ficou em prisão domiciliar e enquanto ele estava preso, o evangelho não estava preso. Ele escreveu 4 cartas na prisão e uma das cartas é exatamente à igreja em Colossos, enviada exatamente por Tíquico. Então, Paulo escreveu a Epáfra, o seu ministro, para informar sobre as instruções e o que estava acontecendo. Haviam filosofias pagãs, havia todo um sincretismo religioso. E Paulo, exatamente, ele escreve para tentar, de alguma forma, corrigir essa discrepância. O grande problema, não só da época de Paulo, mas o grande problema também da atualidade, ainda muito fanescente, é exatamente essa celeuma que nós estamos vendo, esse sectarismo, essa mistura, esse sincretismo religioso, a saber, essa mistura de religião. Todo esse sincretismo religioso que, na verdade, exclui Deus da sua soberania, exclui Deus como fonte de única e inteira devoção, rendição e adoração, como se outros deuses também fossem merecedores de receber louvores e adoração, quando só há um único Deus e Senhor.
Um dos grandes pecados que Deus condena, e de forma muito veemente, é exatamente a idolatria. E as heresias, hoje não é diferente. Quantas heresias existem? Naquela época, Paulo, ao escrever essa carta, ele estava exatamente combatendo algumas filosofias pagãs. Ele estava combatendo o agnosticismo, que estava sendo introduzido de forma muito sorrateira, porque as heresias são introduzidas no meio do arraial cristão de forma muito sorrateira. Porque o inimigo, ele é muito perspicaz, meticuloso, assintoso, e ele vai colocando heresia. Já que, eu abro aspas para dizer isso, eu preciso que você atente muito para isso, o diabo, sabendo que ele não pode invalidar a palavra, ele não pode, de hipótese alguma, destruir a validação da palavra de Deus, ele procura torcer, ele procura aviltar, ele procura exatamente negar a sua veracidade. E ele procura confundir. Era o que estava acontecendo. Quando é que foi escrita essa carta? A epístola aos Colossenses, ela foi enviada pelo mesmo mensageiro que levou as epístolas aos Efésios e Filemon, que foi exatamente Tíquico. Ela foi escrita mais ou menos no ano 63. Nós vamos observar o conteúdo da carta, do capítulo 1, versículo 1 ao 12, as explicações, a verdadeira doutrina declarada em 1 Tessalonicenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 3, a pessoa e a posição de Jesus. Queridos, havia exatamente na igreja em Colossos uma disseminação do agnosticismo e algumas filosofias pagãs que diminuía exatamente a autoridade de Jesus e colocava os anjos acima da autoridade de Jesus ou igualando-se a Jesus. Quando, na verdade, isso estava sendo disseminado e Paulo ele procura exatamente corrigir isso, porque estava havendo adoração aos anjos. Havia um sincretismo muito grande. E Paulo precisava exatamente corrigir isso, porque isso é uma discrepância muito brutal. Os anjos não merecem nenhum tipo de veneração. Os anjos não aceitam a adoração. Um dos grandes exemplos, isso ficou muito clássico, foi quando João estava na ilha de Patmos, quando de repente ele se prostra diante do anjo para adorar, o anjo diz: não faças tal, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore a Deus. Anjo nunca aceitou a adoração. Quando um anjo, e durante as suas aparições do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e ele de alguma forma aceita adoração e veneração, é uma teofania, que era a manifestação de Cristo na sua pré-existência antes de se encarnar. Aí sim, ele aceita a adoração. Era o próprio Cristo de forma encarnada. Porém, os anjos, eles sabem que o único digno de ser adorado é o Senhor. Mas isso estava sendo disseminado na igreja de Colossos. E Paulo, ele procurava corrigir essas discrepâncias. E quando não fazemos isso, por conseguinte, a palavra de Deus, genuína, perfeita e eficaz, ela vai sendo aviltada, adulterada. E de forma muito perniciosa, as heresias elas vão sendo introduzidas dentro do arraial cristão. Então, Paulo ele coloca aqui que Jesus observa que ele enaltece dentro daquele bojo doutrinário que estava sendo disseminado ali na igreja em Colossos e naquela região sobre a adoração da deusa Cibele especialmente, que era a mãe de todos, veneradíssima. Mãe de Júpiter, como aqui já mencionei isso dentro da mitologia grega. Aí Paulo ele levanta e coloca exatamente Jesus acima de tudo. Olha o que Paulo diz, ele é o cabeça da criação. Quando Cibele era tida como a soberana, a rainha dos céus,
a criadora, a sustentadora de todas as coisas. Havia uma adoração muito grande a ela. Aí Paulo, olha que desafio, querido. O desafio, porque pregar dentro de um contexto puramente judeu era uma coisa, mas aqui estava dentro de um contexto grego. Havia veneração a outras divindades. Aí Paulo ele diz que Jesus é o cabeça da criação, ele é o cabeça da criação espiritual, que é a igreja. Então, o âmbito total da reconciliação, o universo inteiro, tanto material quanto espiritual, estão nele. Paulo deixa isso muito claro no versículo 21 do capítulo 1. Então, Paulo, ele traz Jesus exatamente como um detentor de toda prerrogativa divina e soberana, acima dos anjos, acima dos principados, acima das potestades, acima de todos os deuses que tentam ser nomeados como deuses. Então, Paulo, ele coloca isso aqui muito claro à igreja em Colossos. Nós vamos observar também que uma das grandes finalidades pelas quais Paulo escreveu essa carta foi para refutar, desmascarar as falsas doutrinas. E se nós formos contextualizar hoje, quantas e quantas doutrinas, quantas heresias não têm sido disseminadas em grande profusão, em larga escala, e muitas vezes nós nos calamos, não confrontamos, não ensinamos, e quando abrimos os olhos, o arraial cristão já tem sido bombardeado com várias e várias doutrinas, várias e várias heresias, porque as heresias elas vão introduzindo de forma muito perspicaz. Aí Paulo, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 23, Paulo ele começa a fazer algumas refutações. Se não vejam, Paulo admoesta aos colossenses que não sejam enganados pelos racionais falsos, ou racionalidades falsas da filosofia. Capítulo 2, versículo 4 ao 7, porque Cristo tem a plenitude da revelação divina. Então, havia toda uma filosofia que ia de encontro àquilo que estava estabelecido na palavra de Deus. Aí Paulo admoesta aos colossenses para que eles não sejam vendidos, levados e godados e seduzidos por filosofias vãs. A filosofia, na verdade, ela se aproxima muito à verdade. Muito à verdade. Tem pessoas que optam por ser levados única e exclusivamente pelo encanto das filosofias, e filosofias aqui pagãs, filosofias que não havia e não estavam nada calcadas ou fundamentadas em verdades absolutas, que Paulo coloca aqui para a igreja em Corinto. Então Paulo, ao escrever isso, ele refuta essa teoria. Paulo, ele bate muito forte nos versículos 8 ao 10, sobre o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O que é o gnosticismo? O gnosticismo, na verdade, gnosticismo vem de uma palavra grega que significa conhecimento, gnosis. Então, os gnósticos, eles pensavam que a matéria em si, ela é má. E pelo fato da matéria ser má, Deus nunca criaria o homem. Deus criou os anjos e não criou o homem, porque o homem é mau. E Deus, como sendo um Deus santo, ele não criaria algo mau, porque a natureza é má. Deus criou alguns meios e alguns métodos e alguns mecanismos, como criou os anjos, e através dos anjos aí vieram os homens. Isso era uma heresia absurda. Essa sabedoria, olha o que diz a Bíblia. Tiago, ele escrevendo na sua Epístola Universal, ele diz, olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A sabedoria de Deus, primeiro, ela é perfeita. A sabedoria, ela vem do alto.
A sabedoria de Deus, ela vai exatamente na contramão de todos aqueles que se tornam sábios, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Paulo, ele usa esse trocadilho. Aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aprove Deus usar as coisas loucas para confundir as que são sãs. Então, quando Paulo ele usa exatamente essa expressão, é porque alguns reputavam que a sua sabedoria estava muito além da sabedoria que era espousada através da palavra de Deus. Aí Paulo ele bate de encontro aos gnósticos. Paulo também ele refuta a teoria dos legalistas, o legalismo. No versículo 11 ao versículo 17, Paulo ele vai demonstrar o quê? Primeiro, a relação do crente e o rito da circuncisão. Porque os legalistas, queridos, nós já estudamos um pouco sobre isso, mas eu gostaria de fazer dar aqui uma breve pincelada, apenas a título de nós recapitularmos aquilo que nós aprendemos nas ministrações anteriores. Essa questão do legalismo, um dos pontos cruciais era exatamente essa questão da circuncisão. Que eles queriam exatamente obrigar os que iam se convertendo a Cristo, não sendo judeus, que deveriam se circuncidar. Porque sem a circuncisão não havia obtenção de salvação. Só que Paulo, ele bate aqui de frente dizendo, olha, a circuncisão espiritual representa a morte do pecado do corpo, quando exatamente nós morremos para o mundo e em Cristo, através do batismo, deixamos o velho homem. Não precisamos circuncidar. Porque em Cristo encerra toda a lei. Tanto a lei cerimonial e a lei moral. Obviamente que em Cristo se encerra a lei. Nós vamos observar que Paulo também, ele bate de encontro na sua relação com a lei moral. A morte, nós estávamos, entenda isso, a lei moral, ela está em Cristo também. Olha o que diz a Bíblia, ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecados, através da nossa rendição ao Senhor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, a Bíblia diz que ele nos vivificou. O Espírito de Deus, ele vem e testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, porquanto clamamos dizendo, Abba, Pai. Nós estávamos mortos. Tanto é que a nossa consciência estava enternecida, a nossa consciência, na verdade, estava parada. Tanto é que o pecado não era pecado. Antes de virmos a Cristo, de nos convertermos, de recebermos o Senhor como nosso legítimo Senhor e Salvador, a nossa consciência estava cauterizada. Tanto é que as pessoas pecavam deliberadamente e, ora, não sentiam nenhuma culpa pelo pecado. Mas a Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Aí vem o quê? A lei moral, hoje em Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. E quando alguém incorre em algum delito, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós transgredimos a lei do Senhor, e toda transgressão é uma agressão, é errar o alvo, ferimos Deus, machucamos Deus, mas a Bíblia diz que nós temos diante de Deus um advogado, que é Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo João, com muita sabedoria, ele diz que, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm diante de Deus um advogado, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a questão da lei moral
ela encerra em Jesus, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós vamos encontrar isso. Nós encontramos também a relação com a lei cerimonial. Os legalistas, na verdade, eles queriam colocar diante ali, já na igreja em Colossos, que eles deveriam guardar o sábado, guardar as danças cerimoniais, todos os preceitos e os ditames da lei mosaica. Quando Paulo ele chega aqui e nessa abordagem ele derruba totalmente aqueles conceitos que eram disseminados ali pelos legalistas com relação à lei cerimonial, as festas, os dias santos e outras observâncias cerimoniais judaicas não passam de símbolo e figuras que representam Cristo. Porque, na verdade, quando nós vamos estudar tipologia bíblica, os senhores sabem do que estou dizendo? Quando nós vamos estudar a linguagem da tipologia bíblica, nós vamos perceber que Cristo, na verdade, é o antítipo de todos os tipos do Antigo Testamento com relação a ele. A Bíblia, ele também ela é não apenas literal, mas ela também tem uma vasta simbologia. Os cerimoniais que foram estabelecidos durante o período da lei, todos eles representavam e eram figuras aludindo-se a Jesus. Jesus veio, ele cumpriu a lei, por conseguinte, ele aboliu todas esses cerimoniais, essas oblações, essas festas e essas oferendas todas, encerra em Jesus e acabam se tornando desnecessárias. Aí é um jugo. E os legalistas exatamente queriam colocar isso. Interessante, e eu abro um parêntese para dizer isso, quantas vezes tem pessoas que até hoje praticam essas coisas do legalismo sem que haja necessidade alguma. Tipo, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem pessoas que querem pagar penitência, tem pessoas que querem fazer oferendas, tem pessoas que querem, através de um sacrifício humano, puramente humano, se redimir. Aí Paulo, ele também bate de encontro ao falso misticismo. Os colossenses, eles não deveriam se deixar enganar exatamente por aquilo que estava sendo pregado ali na igreja em Colossos, que era exatamente essa questão do misticismo, da adoração aos anjos. Hoje, quantas vezes a gente vai em algumas casas e a gente vê imagens de anjos, de pêndulos, de cristais. Tem pessoas que adoram a natureza, adoram os rios. Tipo, naquela época já havia isso. E Paulo, ao escrever essa carta, exatamente ele vem com essas refutações. E aí Paulo, indo para a conclusão, ele bate de encontro ao asceticismo. O asceticismo era uma doutrina que ensinava que a mortificação do corpo, olha que heresia absurda, a mortificação do corpo e a renúncia às condutas físicas eram necessárias para a santidade. Tipo assim, a mortificação do corpo, quando a pessoa mata o corpo, aí vem esses autofragelamentos. Pessoas que se mutilam, se flagelam. Pessoas que muitas vezes pagam penitência. Quantas vezes eu não quero aqui ir de encontro a nenhuma religião. Eu não sou sectarista, excludente ou preconceituoso, não. Mas quantas vezes as pessoas, até de forma inocente, pessoas levam cruzes nas costas, sobe escadarias, 350 degraus de uma escadaria para pagar uma promessa pela obtenção de uma pseudo-graça de um Deus.
e muitas vezes chega lá em cima, no pináculo, onde está a catedral, com a rótula do joelho acabada, ferido, machucado, pessoas que peregrinam 200 quilômetros, 300 quilômetros a pés descalços. Então, isso fazia parte, já naquela época, estava sendo disseminado isso. Aí Paulo, ao escrever essa carta, exatamente, ele bate de encontro ao asceticismo. E, por último, as exortações sobre a conduta santa que é requerida pela palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1. A união do crente com Cristo, a morte do velho homem, revestir-se do novo homem. E nós temos a admoestação à família e, por último, as admoestações finais do apóstolo São Paulo. E ele faz também algumas alusões a alguns dos seus companheiros, que foram as saudações finais, a Tíquico e Onésimo. E você vai observar que é interessante, queridos, que Onésimo, ele se converte, ele foge de Filemon. Posteriormente nós vamos estudar também a carta sobre Filemon. Ele foge de Filemon e acaba se convertendo e se torna um fiel companheiro, um homem reabilitado. Então, ele manda saudações diversas e pessoais à igreja que estava ali em Colossos. Então, diante do exposto, eu espero que nós, de alguma forma, tenhamos jogado luz no teu raciocínio, dentro de uma visão panorâmica sobre a carta, até porque o tempo é exíguo. Nós dependeríamos aí pelo menos de umas 3 ou 4 videoaulas para que nós pudéssemos abordar em minúcias e dentro dos seus pormenores e de forma mais meticulosa. Porém, eu creio que é o bastante para que nós possamos ter uma compreensão sobre a carta do apóstolo São Paulo à igreja em Colossos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê mais da sua graça e até uma próxima. Estaremos juntinhos uma vez mais, se Deus permitir, e vamos dar sequência a essa série de ministrações sobre as cartas do apóstolo São Paulo. Eu gostaria de te fazer um pedido. Divulgue. Envie para um número grande que você puder de amigos, amigas, companheiros, obreiros, membros, enfim. Divulgue o canal, envie esse vídeo para quantas pessoas você puder enviar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude. Até uma próxima. Shalom, Larema, paz e prosperidade. Deus abençoe a sua vida.